trabalhador. Senador, uma outra pergunta que eu tenho, assim, de leiga mesmo para o senhor. Se a Previdência é deficitária, mas a gente acompanhou aí a Receita Federal anunciando recordes e recordes de arrecadação. E aumentou ainda mais esse ano. Esses recursos não podem alimentar essa Previdência? Por que a gente tem, por um lado, recorde de arrecadação há vários anos sucessivos, nós vamos acompanhando isso, e ao mesmo tempo a Previdência, a gente sempre recebe esse alerta que a Previdência não vai dar conta dos seus beneficiários. O recorde de arrecadação, inclusive na Previdência. Eu chego a dizer para vocês que eu nem quero que a Receita abasteça, digamos, com dinheiro a Previdência. Mas poderia? Essa possibilidade? Eu nem quero. Pode, mas eu nem quero. Eu só não quero que parem de retirar o dinheiro da Previdência e destinem para outros fins. Só fazer isso. Deixem o dinheiro da Previdência na Previdência. E parem de fazer renúncia dos maus pagadores. Hoje, se todas as ações fossem pagas, daria mais de 400 bi para os cofres da Previdência. São dados que eu recebi dentro do próprio Ministério da Previdência. E veja o que eu estou dizendo. Eu nem quero que a Receita coloque dinheiro na Previdência. Só deixem tudo que compete à Previdência que fique na Previdência. Só isso. Se quiserem bombar algum dinheiro para lá, também não fico bravo. O que não pode é me dizer que vão abrir mão de 20%. Eu não sou contra desonerar a folha, até debati isso com o empresário, com trabalhadores, desde que tu aponte a outra fonte de recurso. Qual seria a outra fonte de recurso? Que houvesse efetivamente um percentual a mais sobre o faturamento ou sobre o lucro, e de forma escalonada decrescente. À medida que fosse decrescendo as contribuições do empregador sobre a folha, iria aumentando a contribuição sobre o faturamento, sobre o lucro. Com isso, aumentaria ainda mais o superávit que já tem a Previdência. Há alguma maneira, alguma produção legislativa, o senhor pode fazer alguma lei, alguma coisa para ajudar a orientar essa administração desse recurso? Sim, e já apresentei a PEC 24, uma proposta de emenda constitucional, porque como é que eu ajudo? Eu proíbo que o dinheiro da Previdência seja destinado para outros fins. Pronto, resolvi a questão. Se a partir do momento que todas as fontes de recursos da Previdência ficarem na Previdência, e ela não pode ser destinada, inclusive para não pagar folha de pagamento, que não é a Previdência que tem que pagar a folha de pagamento. Quem tem que pagar a folha de pagamento é o Tesouro, que é a máquina do Estado e dos seus servidores. Por que o trabalhador do regime geral tem que pagar o salário dos servidores? Essas coisas que é inadmissível. Por isso que eu já apontei caminhos e continuarei apontando, por exemplo, não aplicar mais a DRU, não retirar 20%, não destinar dinheiro para outros fins, parar de dar essas renúncias e debitar a conta para os trabalhadores. Na verdade, quem está pagando o pato da história, no fundo, é os aposentados, que, em primeiro lugar, quando vão se aposentar, aplicam o fator e cortam pela metade o seu vencimento. Enquanto que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário não aplica fator e o teto é 30 mil. E quando o trabalhador é 3.500 reais. Então, essas medidas pontuais que nós temos que tomar, e a nossa Previdência, ainda mais agora com o pré-sal, que eu defendo que um percentual mínimo do pré-sal, qualquer 3, 4% do pré-sal for destinado para a Previdência, nós não teríamos problema na Previdência pelos próximos 100, 150 anos. Estamos chegando no fim da nossa entrevista, mas só para finalizar, o senhor tem projetos nesse sentido, como o senhor me respondeu? Com certeza. Inclusive, para o dinheiro do pré-sal ficar na Previdência, uma parte, 5%. E são batalhas também, né? Que vamos travando. O senhor está festejando essa LDO com a emenda do senhor, mas acredito que o senhor ainda não esteja antevendo outras batalhas. Não. Eu sempre digo que essa casa, e o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário, ele funciona de acordo com a batida do tambor nas ruas. É preciso muita pressão agora para que a peça orçamentária contemple o valor correspondente, se dependesse de nós, conforme o PIB, que foi assegurado ao salário mínimo, para que os aposentados tenham a inflação mais o PIB como reajuste dos seus vencimentos a partir de 1º de janeiro. Se não for o PIB integral, como alguns dizem, pelo menos aquela forma que nós construímos com o presidente Lula. O presidente Lula já deu recentemente, no ano passado, a inflação mais 80% do PIB. Agora, o meu projeto, a minha emenda, e o projeto número 1 que eu apresentei aqui, já aprovei no Senado, que está na Câmara, ele garante a inflação mais 100% do PIB para o aposentado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço, Tânia. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211. Se você quiser nos escrever, assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.